Olá, vamos à nossa videoaula de hoje com a abordagem sobre aspectos do manejo integrado de doenças de plantas. O manejo integrado, ele procura trabalhar fortemente o viés de se antecipar aos fatos, procurando reduzir a taxa de progresso da doença e também reduzir a fonte de inóculo. Então, é fundamental que se entenda que trabalha-se fortemente o viés da economia, da sustentabilidade, para prevenir o aparecimento de pragas e de doenças, a partir do momento que a gente imagina o manejo ser integrado. Então, ele procura trabalhar essa antecipação, como também procura trabalhar a correção quando esses eventos acontecem. E o manejo ele trabalha fortemente a utilização de várias medidas de controle em conjunto, haja vista que isoladamente nenhuma delas se torna eficaz, né? Então, o manejo, antes de tudo, ele vai requerer do pesquisador que acompanhe o plantio, que o agricultor acompanhe o plantio diuturnamente, em busca do que nós chamamos a função de caça-pragas, aquela pessoa que fica procurando as pragas e doenças que ocorrem. É importante que a gente tenha em vista que o manejo ele trabalha fortemente o controle biológico natural, aspectos do controle físico, do controle genético através da utilização de variedades e híbridos resistentes, o controle químico quando assim for necessário, mas é preciso que saibas que é muito importante a utilização de material sadio, seja semente, seja mudas, de produtores indênios. E também que, com boa razoabilidade, se trabalhe a rotação cultural, que é fundamental para o equilíbrio biológico, para a vida no solo, e que se obedeça de forma precisa o adensamento das plantas, bem como esse espaçamento propriamente dito, né? Então, o manejo, ele trabalha as questões de prevenção, proteção, erradicação e regulação. A prevenção procurando tomar medidas que se antecipem a ocorrência através de ambiente favorável, através de favorecimento à relação de causa e efeito de uma determinada moléstia, né? A erradicação de todo e qualquer material que possa vir a ser contaminante, né? E a aplicação de medidas de regulação no ambiente que procurem dificultar a ocorrência dessas fitomoléstias, né? Então, dentro desse princípio, a prevenção dos prejuízos de uma doença é a base que alicerça o manejo integrado de doenças de plantas, juntamente com a manutenção abaixo do nível de dano econômico. E é aceito como válido para fins práticos somente quando lucrativo, né? Então, o agricultor não pode gastar na manutenção, no controle de uma determinada praga ou doença mais do que o que ele vai apurar de receita. Então, na prevenção e no tratamento de doenças devem sempre ser considerados a eficiência dos métodos que vão ser utilizados e o custo dos tratamentos, sendo óbvio que os métodos empregados deveriam custar menos que os prejuízos ocasionados. Isso é fundamental em qualquer receita.
Outro aspecto que deve ser levado em consideração é a interpretação relativa aos danos. Há que se ter muita cautela, principalmente ao dano potencial, dano real, dano direto e indireto, né? Porque principalmente aqueles danos diretos que se dividem em primário e secundário, que ocorrem aos olhos do agricultor, com produção, qualidade, custo do controle, perda de receita, né? E os danos secundários que aparecem na forma de contaminação de material, seja semente, tubérculos, né? E os patógenos no solo. E aqueles danos indiretos, economicamente, a rentabilidade do produtor, à comunidade rural, ao consumidor, ao próprio Estado, ao ambiente em si. O manejo ele envolve uma série de princípios e medidas que devem ser trabalhadas em conjunto, porque nenhuma delas isoladamente é eficiente. E aí nós temos o controle biológico nas suas duas formas, natural e também aquela comercial que você encontra nas casas do ramo, as medidas de controle mecânico, né, conforme a cultura, as medidas de erradicação que visam retirar da área o patógeno, né, as medidas de aplicação de agroquímicos o mínimo possível, tendo em vista os custos e o equilíbrio ambiental, as questões de prevenção com uma série de medidas de cunho cultural, como melhor espaçamento, melhor arejamento, a utilização da palha, da alelopatia, a rotação cultural, o uso de boas variedades, o equilíbrio nutricional, né? E um bom manejo água, solo, planta e ambiente, que é fundamental em toda essa situação. Então, nesses princípios, a prevenção ela trata de trabalhar fielmente as questões ligadas a evitar a fonte de inóculo, né? E o monitoramento, principalmente quando começar a atua na erradicação e também no início da doença, procurando retardar ao máximo a taxa de progresso da doença. A aplicação de medidas de controle com o objetivo de reduzir a taxa de progresso da doença e também manter as fontes de inóculo. Um exemplo que se pode dar na cultura do tomate, normalmente o agricultor tem o tomateiro na fase de transplante, na fase de crescimento, floração, início da produção dos primeiros cachos, tomate iniciando a produção, tomate em produção e tomate no fim da produção. Esse é o plantio escalonado. Então, o tomate chegou ao fim da produção, ele deve ser eliminado, porque se ele ficar no campo, ele vai se tornar um potencial de inóculo. Então, o manejo integrado de doença, ele trabalha fortemente o triângulo da doença, onde a interação patógeno, hospedeiro, ambiente com um patógeno agressivo, um hospedeiro suscetível e um ambiente favorável interagem entre si. Então, é preciso que se tenha muito cuidado, principalmente, por exemplo, na cultura do maracujazeiro, quando for fazer poda de limpeza, porque bacteriose e antracnose, as duas juntas atuam e se beneficiam de ferimentos. É um exemplo. Bem, aí nós temos um protótipo de manejo, esquema de manejo integrado que a gente pode adotar na cultura do tomate. Então, é importante que se conheça a área, que se tenha as informações dessa área, o que é que foi plantado,
quando foi plantado, né? Quais as práticas de manejo, solo, água, planta e ambiente que foram utilizados, se adotou-se rotação de cultura, para que você aplique as medidas para reduzir a fonte de inóculo, como escape, termoterapia, a compostagem, o controle biológico, a solarização, utilização de variedades resistentes, né? Rotação cultural, ou que você adote medidas para reduzir a taxa de progresso da doença, como controle de inseto, escape, plantio em áreas indêneas da doença, manejos da irrigação, rotação cultural, controle químico, utilização de variedades resistentes, assim por diante. Então, é muito importante que você trabalhe isso. É sempre bom lembrar que, nesse processo de doença de planta, existe o que nós chamamos de pressão de seleção. E essa pressão de seleção, quando o patógeno está atacando o hospedeiro, muitas vezes ela ocorre pelo excesso de aplicação de defensivos ou agroquímicos, como queiram chamar. E é uma quebra de resistência, mesmo utilizando variedades híbridas, por exemplo, de tomateiro resistente à requeima, muitas vezes a requeima ocorre, porque essa resistência é quebrada de tanto agroquímico que é aplicado. Então, finalmente, nós queremos deixar aqui a mensagem de que o manejo integrado de doenças de planta é uma filosofia de cunho prático que tem que ser trabalhada a sensibilização do agricultor, a sua capacitação, para que ele possa trabalhar de forma integrada e ter a sua produção sustentável com as medidas ligadas ao meio ambiente, a questões de cunho econômico e a produção e produtividade da sua cultura. Então, é uma filosofia que apresenta grande retorno, mas requer um bom planejamento do agricultor e também um bom monitoramento. Bem, essa era a nossa videoaula de hoje. Agradecemos a atenção e até a próxima.